Graça e paz, pastor Marcelo, Cristiane, todo o povo de Deus espalhado aí em toda a face da terra. É um prazer poder compartilhar com vocês sobre evangelismo, é o que temos feito e vivido e estudado durante esses 44 anos. Eu tenho 2 motivos que não me fizeram parar até hoje. Hoje mesmo pela manhã, já levamos mais uma pessoa, o Senhor Jesus, de um momento assim importante, alegre, para a glória de Deus, né? Quais são meus 2 motivos? Primeiro, é que eu entendo pela Bíblia que nós livramos as pessoas do maior sofrimento da vida delas, dos gritos, do choro, do pranto, do ranger de dentes, não só aqui ela vai ter uma vida assim, mas durante toda a eternidade. Então, quando eu penso nisso, eu não paro. E o outro motivo é quando eu sei que um pecador só, quando se arrepende, há maior alegria no céu do que por 99 justos que já estão salvos dentro das igrejas. Então, a gente pode tanto fazer uma festa na terra, como fazer uma festa no céu, né? Além de nós vivermos juntos, alegres, por toda a eternidade. Então, nós vamos fazer amigos para todos sempre. Agora, o método que a gente usa, ele tem 3 características. Primeiro, ele é bíblico. Eu só cito a Bíblia. Isso você pode usar a Bíblia também. Você não precisa de comprar folheto, produzir material. Você só anota na sua Bíblia quais são os textos que você vai usar, né? Segundo, ele é prático, ele é para todos, não é? Ele é simples. Então, qualquer pessoa, o maior intelectual pode usar, e a pessoa mais simples também, né? Até pessoas analfabetas que não sabem ler, ela pega esses princípios, pede para outra pessoa ler, quem sabe ler, e ela explica para essa pessoa aí. E o outro detalhe é que é transferível, ou seja, você transfere para outra pessoa. Você vai perceber agora que é muito simples, muito prático e que é transferível. Como Paulo disse, o que de mim recebeste, ensina a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Vocês vão de ouvir que muitas pessoas não nos ensinaram a evangelizar. Então, quais são os princípios simples e práticos que nós temos passado? Está aí na sua Bíblia. São 8 princípios. Primeiro, a gente trata da vida eterna. Está em 1 João 5,11. Depois, nós falamos do amor de Deus. Está em João, capítulo 3, verso 16. Depois abordamos o pecado, Romanos 3, 23. Depois a consequência do pecado, Romanos 6, 23. Logo em seguida, nós mostramos a solução para esse problema, que é Romanos 5, 8. Logo em seguida, nós tratamos da decisão, não é? Que é Romanos 10, 9 e 10. E quando a pessoa decide, nós vamos avaliar a decisão para ver se fizemos o trabalho direito, né? E esse texto está em Atos 19, 2. E quando nós avaliamos, então nós vamos agora mobilizar essa pessoa para que ela faça exatamente isso com outras pessoas. Digamos que você nunca evangelizou, não sabe como começar, você pede permissão para uma pessoa e lê na sequência. Por quê? Porque não é a gente que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então nós acreditamos que o Espírito Santo foi enviado por Deus e ele convence as pessoas. Nossa missão é pregar, dentro de uma sequência lógica, não é? Como está aí, como as notas musicais, né? São 8 notas, são 8 pontos de evangelismo. Você tendo isso, você já pode começar a ler para as pessoas e com certeza o Espírito Santo vai operar na vida das pessoas. Nós tiramos isso do livro de Atos, onde encontramos 18 planos de evangelismo. Fizemos então uma somatória deles, uma harmonia, e selecionamos esses 8 para se tornar simples, qualquer pessoa pode abordar. Agora, por que abordamos cada ponto?
Primeiro, nós tratamos da vida eterna, para provar que a vida eterna existe e é dada, pois o texto diz, testemunha este que Deus nos deu a vida eterna. Toda a religiosidade promete que a pessoa será salva. O cristianismo prova que a pessoa é salva quando crê e que a salvação está garantida lá em 1 João 5,11. Segundo lugar, nós vamos falar do amor de Deus, não é? A pessoa quer saber quais são as boas novas, que Deus ama as pessoas e quer lhe dar a vida eterna. Aí nós vamos falar do impedimento. As pessoas não receberam esse dom porque temos um problema comum, que é o pecado. Se a pessoa não entender que é pecadora, ela não pode ser salva. Mas entendendo que é pecadora, logo em seguida, ela vai saber qual é a consequência do pecado. E a consequência do pecado é a morte. Quando ela se defronta com a morte, ela vai entender que ela está correndo perigo de ir para o inferno e passar toda a eternidade lá. Entendendo ela a consequência, ela vai precisar de uma solução. Aí nós mostramos que a solução do pecado que leva à pena de morte é a morte de Jesus na cruz, pagando o preço da nossa pena e o sangue de Jesus, nos purificando dos pecados. Quando a pessoa aceita, a gente leva a Atos 19:2, que diz assim: recebeste vós o Espírito Santo quando creste. Toda pessoa que crê corretamente, ela sabe que passou a ter a vida eterna. E a gente pergunta de novo, né? E se você morresse agora, você tem plena certeza da salvação? Sim. Por quê? Porque Cristo pagou a minha pena de morte, com a morte dele na cruz, né? E se pecar, a pessoa vai entender que os pecados são lavados pelo sangue. E aí, logo em seguida, a gente mostra que temos a missão, que devemos fazer discípulos de todas as nações. Onde é que eu acho que as pessoas cometem mais equívocos? E aí são dois detalhes que nós temos aí. Primeiro, que as pessoas elas confundem pecado e pena. E a Bíblia é muito clara em falar do que é pecado e do que é pena. O pecado é um momento, a pena é para toda a eternidade. Então, pecado, como a Bíblia diz, é lavado pelo sangue. Esse é o meu sangue que é dado para a remissão de pecado. Jesus disse na ceia. E esse é o meu corpo que é partido por vós. Pena paga uma vez, pecado se lava todo dia. É como se você comprasse uma camisa. Você paga aí R$200 e está paga. Se você sujar a camisa, você não volta a pagar, você vai lavar. Não é porque paga uma vez, lava N vezes. Lavar não é pagar, pagar não é lavar. Correto? Então, e aí para explicar a diferença entre pecado e pena, e há muitas pessoas também, que é o segundo detalhe, que acreditam que se só confessar os pecados, elas são salvas. Aí eu mostro isso no meu entendimento, fundamentado na Bíblia. Eu mostro como se a pessoa fosse para um prostíbulo e ela cometesse um adultério e contraísse AIDS. Bom, se ela pede perdão, Deus perdoa o adultério, mas por estar perdoado, a AIDS não saiu, porque não existe perdão para pena, existe perdão para pecado. Correto? Desde que a pessoa entenda isso, a gente já faz o desafio para que ela compartilhe a sua nova experiência de vida com os seus amigos. Então é assim que temos feito durante esses 44 anos, aproveitando toda a oportunidade, né? Que é tempo, que é fora de tempo. É impressionante que a gente vai começando, aí vai conversando, e o Espírito Santo dá palavras para a gente na hora que está evangelizando. Não é do mesmo jeito todo mundo. A gente tem o mesmo material, mas não abordamos da mesma maneira. Logo você vai criar o seu estilo pessoal, da sua maneira, dentro da sua cultura. E você adapta a sua realidade, porque quando você começa a falar, você vai ver os resultados, se a pessoa se converteu ou não, vai ver a consistência, se ela vai continuar ou não, se ela também vai trabalhar com outras pessoas. Não é assim? Elas precisam conhecer a verdade, elas precisam ser salvas
e elas precisam anunciar a verdade. Toda pessoa salva tem um imenso prazer em compartilhar com outros. Muito obrigado, estar com vocês foi uma bênção, era o maior sonho meu, era compartilhar com o mundo inteiro essa mensagem simples, prática e transferível. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcelo, Cristiane, vocês são meus maiores mentores, meus líderes, vocês me arrastam para missões, eu falo de missões, falo de vocês, estamos comprometidos num clube de missões e a minha meta não é 20 mantenedores do clube, não é? Com todas essas informações que a gente recebe e nós já estamos na direção dessa meta e depois nós vamos bater essa meta diante de Deus. E é uma honra poder estar trabalhando com o senhor, pastor, nessa obra tão gloriosa que Deus te colocou e nos colocou para segurar essa corda aí, para te apoiar, porque estamos apoiando o trabalho do nosso Pai, é o reino do nosso Deus. Graça e paz. Amém.